Oi, amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um programa da Nicole. Hoje eu fui na abertura. Não, hoje não foi abertura. Hoje foi os jogos, né? Fui assistir vôlei. Que inclusive quero reclamar da organização dos jogos, mas tudo bem. E aí, fui assistir, e aí fiquei lá com meu amigo, né? Que do nosso grupo só tava nós dois. E aí, socializei com mais algumas pessoas. E enquanto eu ia esperar minha van pra voltar pra casa, eu pensei sobre o seguir em frente, sobre o deixar ir. E, gente, quantas amizades, relacionamentos, trabalhos e coisas a gente fica segurando com o máximo da nossa força, porque a gente tem medo do que vai vir a seguir, ou então do medo que aquele sofrimento do fim vai causar. E aí, quando a gente solta, vocês estão ouvindo? Não faz barulho. Sabe? A gente acha que vai ser o fim do mundo e não é. E eu tava percebendo e notando, assim, que quando eu sou... Ó, traz da personalidade da Nicole. Eu guardo mágoa, eu guardo rancor. E a Ana Vitória tem uma música, né, que é Me Perdoa, né? Mas no caso, vamos trazer sem o me. É o perdoa, que a mágoa amarga o peito, amor, me perdoa. E aí, amarga a mágoa amarga o peito. O Emicida também tem uma que diz que é do... não sei o que, do rancor. E quando eu ouvia, eu pensava, ah, Emicida, foda-se. Deixa eu guardar meu rancor. Que o rancor envenena... O rancor envenena a raiz de uma plateia que deseja ser feliz. De uma presença aérea onde a única tendência é depressão com aparência de férias. O diabo é boi. Difícil é viver no inferno e vem à tona que aquele império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona, revite. Enfim, amo essa música. O rancor envenena a raiz e a mágoa amarga o peito. E eu amo muito cultura pop e pessoas cantando sobre o que sentem e o que passaram, assim como quando escrevem ou quando acontecem as coisas. Porque, ou, né, no caso, quando as pessoas conversam sobre, porque eu acho que é assim que a gente consegue ser sinceros uns com os outros e acessar a nossa verdadeira essência. E eu tenho pensado muito sobre o que a gente guarda e o que a gente deixa aí. E eu vou usar a analogia de um guarda-roupa. A gente tem as roupas que nos servem, as roupas que não nos servem, mas a gente guarda. As roupas que a gente usa todos os dias, as roupas que a gente gosta, as roupas que a gente não gosta. As roupas que a gente só usa em ocasiões especiais, que são tipo roupas mais arrumadas, ou então roupas mais que a gente gosta mais e só usa em ocasiões especiais. E eu tava pensando sobre isso, que a gente adora comprar roupas novas. A gente quer comprar roupas novas. Só que quando a gente chega cheio de sacola em casa, ou com aquilo lá, eu comprei o tênis esses tempos. Lindo, tênis assim, tipo, eram uns tênis sonho, assim, meu. E quando eu cheguei em casa, eu fui colocar ele no meu armário, não cabia, porque eu já tinha vários sapatos. Aí eu tive que abrir espaço entre os sapatos que eu tinha pra caber aquele tênis. E quando a gente percebe que a gente precisa abrir espaço, as coisas mudam. Tá tudo bem você sentir mágoa, sentir rancor, ficar com raiva, ódio, tristeza, angústia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Finais de ciclos trazem emoções que às vezes a gente não controla, que às vezes a gente não sabe lidar, que a gente não sabe como funciona. Mas tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês, é que quando o espaço é aberto, cara, novas coisas podem florir. Tem um rolê que eu gosto muito, que é quando uma árvore muito velha e alta cai na Amazônia sozinha, porque a árvore morreu,
pensa assim, é tudo árvore. Hoje em dia não mais, mas vamos pensar, é tudo árvore, é tudo verde, né? Uma árvore, todas as árvores são muito altas e cheias de folhas em cima. Quando uma dessas árvores está velha demais e ela morre, ela cai, no meio é aberto esse espaço para que o sol entre e para que a nova vida cresça naquele buraco. Vocês me entendem? Conseguem entender essa analogia? Porque quando essa árvore cai e tá tudo coberto, tá completamente coberto, é como se fosse aberto um buraco no teto, né? Vai ter um buraco ali que o sol vai poder entrar, que a chuva vai poder cair direto e que vai poder deixar propício o espaço para que cresça uma nova vida. E é esse um final de ciclo, é esse uma finalização. Quando isso acontece, uma árvore morreu, sabe? Não foi tipo, ai, uma coisinha tranquila, uma coisa de nada. Uma árvore morreu. E tá tudo bem. Precisava acontecer, sabe? Então, vamos ser sinceros, a gente tem que viver. A gente tem que abrir espaço. A gente tem que deixar que floresça. Eu gosto. E assim, isso talvez seja um conceito psicológico, eu não tenho certeza. Mas toda vez que a gente guarda um rancor, uma mágoa, um ódio, alguma coisa, é como se a gente não se desfizesse de uma roupa que não tem mais porque tá ali dentro do nosso guarda-roupa. Porque a gente acredita que aquelas memórias irão embora, que aquele sentimento vai embora, que a pessoa vai embora, que as experiências vão embora. E quando a gente tira aquela roupa e doa, passa um mês, a gente lembra que a gente queria aquela camiseta. Passa um ano, você vê uma foto sua. Cara, isso aconteceu comigo esses tempos. Deixa eu contar pra vocês. Eu tava vivendo minha vida. E aí eu fui voltar. Né, porque eu sou meio obcecada por mim. Fui voltar no meu Instagram e fui ver uma camiseta que eu tinha. Que era uma camiseta. Ai, eu amava essa camiseta. Era uma camiseta compridinha, assim. Ela era de listrinhas fininhas, brancas e cinza claro. Aí ela tava escrito Best e tinha um donut. Eu amava essa camiseta. E eu não sei onde essa camiseta foi parar. Eu não lembro se eu dei, eu não lembro se eu coloquei no sítio. Se jogar fora eu sei que não aconteceu, mas eu não sei onde essa camiseta foi parar. Se eu esqueci em algum lugar, eu não sei. Mas faz muitos anos que eu não vejo mais ela. Eu não vou ter as memórias apagadas só porque eu não tenho mais uma camiseta. Eu não vou ter as memórias apagadas só porque eu não tô com ela aqui entulhando no meu guarda-roupa, sabe? Quando a gente abre esse espaço, as pessoas florescem, mas a gente também floresce, sabe? Porque quando a gente abre esse espaço, a gente dá chance que novas pessoas plantem na gente. Hoje eu fui nos jogos e eu conversei com um cara aleatório. Ele tava jogando Street Fighter, porque ele ia competir, eu nem sabia que ele ia competir, eu achei que ele tava jogando de zoeira. E aí eu fui pedir pra jogar com ele, né, já que eu tava esperando meu amigo chegar. E aí, bem no final das contas, que a gente não conseguia fazer os bagulho funcionar, e os caralhos e tal. Mas aí eu, no final das contas, ele foi em terceiro lugar, querido. Parabéns pra ele. E aí, ele... Conversei, dei uma conversadinha e tal, depois ele falou alguma coisa, porque tava uma gritaria, ele falou assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente tinha assistido o jogo do vôlei. Eu falei, quê? Aí ele falou, aí eu fiquei em terceiro lugar, eu falei, eba, mais uma medalha, tal. E aí, pra Atlética, né, mas enfim, procura isso então, né, somos todos unidos. Aí,
Eu nunca tinha conversado com ele. Eu nem sei que matérias ele faz quando ele vai pra faculdade. Mas um network, um novo amigo. Também na hora de jogo estava sentado com meu amigo, conversei horrores com um outro cara, que é mais amigo do meu amigo. E aí também interagimos muito. E quando a gente abre espaço, é que as coisas novas vêm, sabe? Eu tava conversando com a minha psicóloga e aí eu falei, cara, essas pessoas novas, tipo, não quer dizer que eles vão virar meus melhores amigos. Até porque eu não sei se eu também tenho tempo pra nutrir uma melhor amizade agora, né? E ela falou, qualquer coisa serve de networking. Eu falei, você falando isso pra capricorniana? Eu amo. E aí a gente riu. E no detalhe, eu tava conversando com a minha psicóloga sobre como às vezes a gente tropeça. Porque assim, a Nath do Parador de Mais Coisas, ela diz que ninguém tropeça em pedra grande. Você sempre tropeça em pedra pequena. E eu tava falando com a minha psicóloga que às vezes, né, o que a gente sente falta, a mágoa que amarga o peito, ou o rancor que envenena a raiz, ele não é o macro, ele é o micro. E aí, quando eu tava conversando isso com a minha psicóloga, ela me olhou e falou: e o macro nada mais é do que cheio de micros. E eu fiquei safada, é verdade. Né? Tipo, se você pegar vários MMs, é uma coisa muito pequenininha. E aí você colocar num galão de água de 5 litros, o micro vai se tornar um macro, porque você vai encher aquilo. E conversando, eu entendi que, assim, pequenas ações podem mudar a nossa vida. Sabe o rolê que diz que um pequeno efeito borboleta é que o pequeno bater de asas de uma borboleta em um canto do mundo pode desencadear um tsunami do outro? Às vezes, um simples bom dia que a gente dê pra uma pessoa pode significar muita coisa. Hoje, por exemplo, eu sempre cumprimentei as pessoas da academia. E hoje, por acaso, eu não cumprimentei a recepcionista, só cumprimentei meu professor. De repente, a recepcionista veio pedir se eu já tinha assistido tal série, porque ela disse que eu parecia a atriz. E aí a Mona ficou do meu lado o tempo inteiro e a gente conversou horrores. Descobrimos que fazemos o mesmo curso na mesma instituição. Quando a gente se abre pro novo, para as novas possibilidades, nossa, minha psicóloga vai adorar quando eu contar isso, que eu conversei com a recepcionista da academia. Quando a gente abre a possibilidade para aceitar o novo, para acolher o novo, para viver o novo, a gente não só abre possibilidade para isso, mas também a gente abre possibilidade para que outra pessoa tenha a experiência de viver na nossa vida. Não viver na nossa vida, mas estar na nossa vida, sabe? A gente tem a experiência de entrar na vida de outra pessoa. A gente tem a experiência de testar um esporte novo, tem a experiência de ter umas histórias para contar, sabe? E eu acho isso muito bonito. Acho isso muito legal. E eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas eu tava conversando com a minha irmã. E aí ela falou que a gente é uma pessoa que ela tem muito medo de mudanças e começos. Mas que a gente é uma pessoa de começos, porque quando a gente começa alguma coisa, muda a vida completamente. E é porque eu acredito em energias, e eu acredito que é porque a nossa energia tá tão conectada a tudo mudar, que tudo muda, tudo dá uma cambalhota gigantesca, assim, sabe? E eu sou extremamente grata por tudo. E sem dúvidas, esse podcast também foi uma virada de chave na minha vida. Enfim, gente. Agradeço por vocês terem ouvido esse episódio. E beijocas. E até a próxima.